7 de agosto, início de semana, segunda-feira. Como é bom podermos colocar essa semana nas mãos do Senhor, nossas vidas, nosso trabalho, nossa família, nossos planos, e assim poder permitir que Deus seja Senhor e Salvador sobre nossas vidas, aproximando-nos de Deus. Faz muitos anos, um humilde menino, filho de um limpador de chaminés, foi empregado por uma nobre senhora a fim de limpar os chaminés da sua residência. Estando num dos aposentos da casa, supondo que ninguém o estivesse observando, pôs-se a admirar tudo aquilo que estava ali naquele quarto, e ele maravilhosamente observou tudo. E o que chamou-lhe a atenção foi um relógio de ouro, ricamente cravejado por diamantes. E o que muito lhe cativou, chamando a sua atenção, ele o tomou nas mãos para melhor poder admirá-lo. Imediatamente sentiu uma vontade incrível de possuir e de ter aquele relógio. Pensou, se eu tivesse um igual. Então, depois de uma pausa, ele disse consigo mesmo, mas se eu levo, serei um ladrão, mas ninguém me vê. E ele pensou, ninguém? Será? Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, e ele não me vê? Como poderia eu lhe dirigir minhas orações depois de haver cometido este roubo? Como eu poderia morrer em paz? Eram perguntas que logo o assaltaram e o incomodaram. Assaltado por todos esses pensamentos, ele disse a si mesmo, não, prefiro ser pobre e ter a minha consciência em paz. E colocou o relógio de volta no seu lugar. Depois voltou tranquilamente ao seu trabalho e na limpeza do chaminé. A condessa, que durante todo o tempo estivera num quarto ao lado, ouviu o solilóquio daquele rapaz. Mandou chamá-lo no dia seguinte e perguntou-lhe, por que você não levou aquele relógio? Ao ouvir mencionar o relógio, aquele menino caiu de joelhos apavorado. E aquela senhora continuou, eu ouvi tudo o que você falou e dou graças a Deus de Ele haver capacitado você para resistir a essa tentação. De hoje em diante, eu quero tomar você pela sua lealdade, eu quero lhe dar um serviço digno aqui em casa. Eu quero dar uma boa educação a você. E o rapaz caiu em pranto e estava ansioso para expressar a sua gratidão, mas ele não podia falar. A condessa assim cumpriu fielmente a sua promessa e teve o rapaz quase como por seu filho. Assim ela o ensinou, educou e lhe deu uma boa educação. E assim se tornou um homem próspero e inteligente. Meus queridos amados, esse exemplo também fala aos nossos corações. O que nós temos cobiçado, o que nós queremos ser nesse mundo. É que possamos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus em primeiro lugar. Que possamos praticar a palavra e a vontade de Deus. E que essa palavra depositada em nossos corações possa, nesses momentos de provações, possa nos fazer questionar, como também esse menino se questionou. Mas eu seria um ladrão? Ninguém está vendo. Mas Deus vê. Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo. Deus sabe do nosso pensamento. Deus sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Palavras das senhas para hoje, Gênesis 39, 20 e 21, diz assim, José ficou na prisão, o Senhor, porém, estava com José. Toda essa história de José, esse plano, projeto de Deus para a vida de José, que começou com aquele sonho, agora ele estava na casa de Potifar e ele foi preso, também tem sido parte do plano e do projeto de Deus, porque Deus não abandonou a José, esteve com José na prisão, dando-lhe sabedoria. Em Atos 16, 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam a Deus e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam.
também a experiência de Paulo e Silas na prisão, presos. Eles não reclamaram, não xingaram, não questionaram Deus dizendo, puxa vida, Deus, nós somos teus servos e agora aqui estamos nós presos numa cadeia, ó vida, ó céus. Antes louvaram a Deus, cantaram louvores a Deus. Deus estava com Paulo e Silas. Depois de tudo isso, por volta da meia-noite, diz a palavra em Atos 16, que por meio de um terremoto, Deus libertou todos os prisioneiros, onde mais tarde culminou com a conversão do carcereiro. Louvemos a Deus porque Deus veio para libertar. Os planos de Deus não são os nossos planos, mas cumpra com a vontade de Deus. Põe-se sob a palavra de Deus. Se questione, assim como aquele menino se questionou, sabendo que Deus vê todas as coisas, Deus vê e sabe tudo. Não importa onde a gente esteja, Ele sabe. Então não se esqueça, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Por isso não pense quando você está por fazer algo que ninguém vê. Deus sabe, e a Ele que nós vamos ter que prestar contas se nós não arrependemos, se nós não nos colocamos sob a cruz de Cristo no nosso dia a dia. Deus esteve com José, Deus esteve com Paulo e Silas, Deus esteve com Pedro quando ele na prisão. Deus mandou um anjo para que libertasse a Pedro, ele passando e todas as cadeias se abriam e ele pensava estar sonhando e tinha irmãos orando pela sua libertação. Meus queridos amados, vamos aprender a ouvir a palavra, vamos buscar na palavra orientação, conselho, o guiar de Deus e a verdadeira vida, aquilo que vale a pena, que é a viva esperança em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Aí numa palavra de Dietrich Bonhoeffer, Senhor Jesus Cristo, tu foste pobre e miserável, preso e abandonado como eu. Tu conheces todo o sofrimento dos seres humanos. Tu permaneces ao meu lado quando ninguém mais me ajuda. Tu não me esqueces e me buscas. Senhor, seja lá o que o dia possa trazer, teu nome seja louvado. E que possamos ser uma bênção na vida daqueles que nos cercam, não só no dia de hoje, mas todos os dias dessa semana. Que Deus nos abençoe.